consegue fazer muito bem essa transmissão quando a gente está apresentando slides. Então, a gente está todo mundo aqui no Zoom. Não estou conseguindo gravar aqui do Zoom. E então, a gente está convidando todo mundo para entrar no Zoom com a gente. O link está aqui na bio. E como a gente fala que esse método TEP, ele é além técnica. Então, a gente trabalha muito tempo e energia. Como a gente sabe que todo mundo hoje em dia tem tempo escasso e a gente prioriza otimizar o tempo, a gente também vai fazer uma live super objetiva. Nós não vamos fazer enrolação. Então, tudo que a gente vai entregar aqui hoje para a Cíntia pode ser aplicado também por você amanhã no seu consultório. Então, preste muita atenção em todas as demandas que a gente vai trazer aqui. Vai clicando e vindo aqui para o Zoom com a gente, porque é aqui, olha, Lizzy, que você vai ter uma melhor experiência, tá bom? Então, é isso. Vamos começar. Vou começar a compartilhar aqui a tela. Lizzy já está aqui. Cíntia também chegou cedíssimo, lá de Campo Mourão. A gente estava na melhor parte da live aqui, que era batendo papo. É verdade. A sala está desabilitada. E todo mundo vai entrando aqui automaticamente. É só clicar no link da bio que está aqui na minha bio do Insta. E, Cíntia, você consegue já ver minha tela? Consigo. Perfeito. Você me vê? Ah, aliás, eu Me- vejo só você, a tela compartilhada, não. Você não está vendo o slide? Não. Não, então eu vou sair e vou compartilhar de novo. Só um instante. Lizzy, você vai ficar até o final? Lizzy, você me ouve? Eu vou fazer o seguinte, Cintia, eu vou colocar você e a Lisiane como co-host. Porque caso minha internet caia, eu retorno Ok. e a gravação não para, tá bom? Uhum. Oi, Lizzy! Fique à vontade para me interromper. Lia, eu não te conheço, mas fique à vontade, tá bom? Para mandar mensagem ou no chat. Eu vou pedir aqui para a Lizzy já ir me ajudando. Gente, sortuda, eu vou sim. Pronto. Qualquer coisa, Lizzy, você levanta a mão e me chama, caso caia a internet ou você não esteja vendo a apresentação direito, tá bom? Agora, Cíntia, você consegue enxergar a apresentação? Sim. Pronto. O que é que acontece? Antes de ter acesso ao método TEP, à instrumentação cirúrgica, eu não tinha, como a gente estava conversando, ciência e consciência de que existia uma forma mais eficiente de atender. É como se fosse realmente uma urgência oculta, eu vou tentar simplificar bem esse conceito. Não sei se vocês já ouviram, quem está aqui ao vivo, que é quando você tem um problema, você só descobre que você tem esse problema quando você encontra uma solução. Você fala assim, nossa, eu podia resolver isso daqui com isso. Então, a técnica da instrumentação cirúrgica foi muito isso, assim, para mim. Porque ela é uma técnica simples, é uma técnica objetiva. Parece que o dentista ou o cirurgião dentista nasceu simplesmente pronto para executar essa técnica. E como a gente não tem muito acesso a isso, pelo menos eu não aprendi isso na graduação, Cintia, eu não aprendi isso na atualização, como você falou, né? Fez atualização, fez especialização, fez cursos master, e a gente não tem acesso a esse conhecimento. E que para mim hoje é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e que eu não consigo simplesmente viver mais sem. Eu aprendi, coloquei em prática e eu olho para trás e só penso como que eu consegui viver tanto tempo sem isso. E eu acho que foi quando essa chavinha mudou que eu falei assim, eu preciso divulgar isso para o máximo de colegas possível. Porque Uhum. eu vivi essa realidade e eu sei que tem diversos colegas que vivem também. A gente senta, a gente conversa. Depois que a gente atende, infelizmente, a gente só fala de trabalho, colega. Então, era um assunto que era recorrente. Todo mundo cansado da rotina, todo mundo muitas vezes reclamando que a auxiliar
não estava presente ou não ajudava. Mas isso, a gente se exime muito da culpa, né? E a gente não para pensar que a gente acaba também subutilizando a secretária, delegando coisas, poucas coisas para ela. E uma coisa que a gente aprende muito na prática, né, que a gente tem que resolver tudo do consultório. É administração, é marketing, é ligar para pegar material, é organizar a agenda. Então a gente acaba centralizando muita coisa. E nessa de centralizar muita coisa, a gente centraliza também os processos. Então muitos dentistas têm auxiliado do seu lado, mas estão ali apenas para quando forem solicitadas, estarem ali à sua disposição, sugar ou abrir um material, e dá para ser diferente, e tem que ser. Então, assim, eu, nesse processo de começar a estudar e tentar entender onde eu estava depositando meu tempo, onde eu estava depositando minha energia no processo do atendimento, eu comecei a entender e perceber que é comum atender dessa forma, mas que para mim já não estava mais confortável e nem para era aceito como uma coisa normal. É tão exaustivo eu me ver atendendo como eu atendia antigamente, que é da forma tradicional, que é da forma como a grande maioria dos dentistas atendem. Se tem um dentista atendendo agora no consultório, não vai ser diferente disso. Então, o procedimento começa, mas não começa. O paciente está deitado na cadeira, pronto para ser atendido, mas de fato, isso não começa. A auxiliar também não para. Ela está o tempo inteiro se movimentando no consultório. Inclusive, muitas vezes, quem é dentista sabe, a biossegurança dos nossos procedimentos ela é comprometida. Porque tira a luva, coloca a luva, bota sobre a luva, tira sobre a luva, porque o que tinha que estar perto não está perto. Porque às vezes eu acho que eu consigo ser mais rápida que me auxiliar, cruzar a área inteira de trabalho, buscar uma coisa que está na frente dela, mas eu não peço. Isso se torna rotina. Isso se torna, é o normal, é o comum. Me auxiliar não rende. Será que ela não rende ou a gente não delega? Preste atenção, velho. É cansativo só de assistir. A quantidade de coisas que a gente faz. O paciente já está isolado, tem o quê? No mínimo 30, 20 minutos. E eu estou tentando o tempo inteiro operacionalizar todo o procedimento. Sendo que o paciente está ali para quê? Que ter o problema dele resolvido. Só que eu estou tentando resolver inúmeros problemas ao mesmo tempo, mesmo com o auxiliar do meu lado. As coisas parecem que simplesmente não fluem. Galerinha que está entrando aqui agora, o link do Zoom tá na minha bio. É aqui no Zoom que a gente vai ter uma melhor experiência, porque a gente está compartilhando slides que por aqui, pelo Insta, a gente não conseguiria. Essa é uma live de análise de consultório. A gente está analisando o consultório da doutora Cíntia, lá de Campo Mourão. Então, Cíntia, continuando, além do tempo que a gente perde, ser dentista é se colocar em posições inadequadas, né? Parece que a gente só consegue enxergar se a gente está o mais perto possível da boca do paciente, quase dentro. A gente esquece que tem uma coisa chamada espelho, a gente esquece que tem uma coisa chamada auxiliar que está do nosso lado, e as coisas só pioram. Seja no Brasil ou em qualquer outro país, a profissão da odontologia de dentista ela é uma das profissões mais associadas a lesões musculoesqueléticas. E não tem nem como não ser, porque a gente faz malabarismo para atender. A gente faz uma coisa simples se tornar complexa. E a gente para naquela rotina no nosso dia a dia que é tão já comum de olhar coisas básicas, como perceber que dentro do atendimento existem dois tempos diferentes, Cíntia, não sei se você já ouviu falar. É o tempo de intervenção e o tempo de operacionalização. Esse tempo de operacionalização, que é o que eu digo que está muito ligado a essa urgência oculta. Por quê? Porque esse tempo de operacionalização, ele é um tempo invisível. É o tempo que eu consumia, é o tempo que você consome indo buscar um instrumento que está na sua bancada, levar na boca do paciente, devolver, pegar o próximo, na verdade é pegar, não é só procurar, porque fica uma zona, né?
naquela confusão de atendimento. Voltar é você estar enchendo sua seringa de soro, é você parar para manipular um material, porque o material é caro e seu auxiliar não vai saber manipular direito, sendo que você está perdendo uma coisa muito cara que é o seu tempo, que seria facilmente resolvido caso você tivesse simplesmente delegando a sua auxiliar ou treinando ela para fazer determinado procedimento. Então, nessa coisa de repetir padrões, de fazer o que foi te ensinado na graduação, ensinado pelo seu professor, que foi ensinado pelo professor dele, e a gente só vai repetindo os mesmos hábitos nocivos. A gente para de contabilizar o que o tempo operacional consome em nosso tratamento. E basicamente, Cintia, é assustador, mas ele consome simplesmente 2/3 do nosso atendimento. Traduzindo, basicamente, no lugar de atender um paciente naquele tempo, você poderia atender 3. Obviamente que isso não é um objetivo da técnica, porque todo mundo preza por qualidade. Você vai diminuir o tempo de atendimento, isso vai ser uma consequência, mas não é o seu objetivo principal. O objetivo principal dessa técnica é você atender com mais qualidade e oferecer ao paciente também um atendimento de mais qualidade. Porque todos os pacientes que são atendidos com essa técnica, isso é um relato que a gente ouve de todos os dentistas que foram treinados para isso, nossa, parece um balé. Eu nunca fui atendido assim. Vocês atendem com uma conexão, sendo que a auxiliar, digamos, é novata, foi treinada em 5 dias. Porque a curva de aprendizado dessa técnica é baixíssima. Em 5 a 7 dias você já vai estar se desafiando e atendendo casos muito mais complexos do que você atendia antes com aquela mesma auxiliar que estava ali só sugando. Então, a curva de aprendizado é muito baixa. Então, é imperativo que todo mundo, e por isso que eu te falei, Cintia, que eu vesti essa camisa e essa bandeira de divulgar essa técnica, porque a técnica tradicional não tem cortina mais sobre a minha visão. Caiu a cortina, caiu por terra. Eu consigo enxergar ela agora como sendo realmente improdutiva, como sendo ela a causadora das minhas insatisfações com a própria odontologia. Não adiantava quantos cursos eu fizesse, quantas imersões ou mentorias. Eu chegava no consultório e falava, já parece que nada funciona. Parece que a nossa rotina ela continua sendo desgastante e gera altíssimo nível de fadiga profissional. Muitos dos nossos colegas, eles têm insatisfação com a profissão, principalmente por essa forma de atendimento, que é a forma convencional, tradicional, que é a que até 4 anos atrás era a única que eu conhecia. Para mim era a única possível, porque as outras, para mim, tinha que ter altíssimo nível de tecnologia. Você olha para o pessoal que atende com odontologia de alta performance, você entende que tem muita tecnologia, então muito dinheiro investido, e auxiliares que trabalham com aqueles profissionais há anos. Então você começa a colocar um monte de objeção e de impedimento de colocar essa técnica em prática. Sendo que na prática não é bem assim, é muito mais fácil do que a gente imagina. Então, para atender dessa forma, o microscópio ele é dispensável. Investimentos altos também são dispensáveis. O que a gente precisa ter basicamente é a ação, é tomar a decisão de mudar e ter um auxiliar. Sem auxiliar, a gente não consegue colocar essa técnica em prática. E a gente faz, Cíntia, da anestesia, a blindagem do dente, utilizando essa técnica. Tudo, 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 tudo. E aí eu olho esse atendimento e eu vejo que como as coisas se encaixam e funcionam. Porque está todo mundo participando de forma ativa do atendimento. A auxiliar não está ali só de enfeite. Ela está ali como co-participativa, como coautora de todo o procedimento. Então, isso é, de fato, atender a 4 mãos. Não é fingir que atende a 4 mãos, que é isso que a gente finge. Ah, eu tenho um auxiliar. Não tem um auxiliar. Você tem uma pessoa que está ali na sua sala, que fica muitas vezes rodando no ambiente para... Faltou o hidróxido de cálcio que eu vou usar agora, porque não vou fechar a sessão única. Vai lá buscar. Faltou o fio 00 que eu vou fazer uma moldagem aqui agora. Auxiliar, vai buscar.
Então a gente finge que atende a quatro mãos, mas a gente de fato não atende. E muitas vezes eu olhava esses atendimentos e falava assim, meu Deus do céu, é impossível. Eu nunca vou conseguir anestesiar, por exemplo, utilizando microscopia. Mas são coisas e padrões que a gente coloca no imperativo em nossa cabeça, que é muito mais difícil quebrar essas objeções do que, de fato, decidir e colocar a técnica em prática. Muito mais difícil. Então, o primeiro passo é dar o primeiro passo, basicamente isso. Auxiliar, você já tem, e ela é indispensável nessa técnica. Na verdade, ela vai sair da posição de auxiliar, ela vai agora atuar como instrumentadora, ela vai se posicionar como instrumentadora, ela vai estar como corpo ativo, ela vai parar de ser espectadora e vai ser ativa em todo o processo. E uma outra coisa que a gente precisa providenciar, que tem na grande maioria dos consultórios, é um móvel que a gente vai utilizar como mesa de apoio. E aí você vai entender um pouquinho para que essa mesa de apoio funciona e como é que ela é também uma grande atriz aí da técnica. Esse consultório, Cíntia, foi o último que eu atendi, e como a gente estava falando lá no começo, na nossa conversa, existe sim um consultório ideal. Poucos dentistas têm acesso a eles, e poucos arquitetos também. É uma coisa que eu sempre brinco. Se o dentista não sabe planejar o próprio consultório, quem dirá o arquiteto que desenha e planeja os consultórios que a gente vai atender? Então, se você olhar, 90% das plantas são do mesmo jeito. A cadeira tem que ficar voltada para as costas da porta, para quando o paciente abrir, outra pessoa abrir, não ver o paciente de boca aberta. Era a coisa que eu mais escutava na faculdade. Como se isso fosse a coisa mais importante do consultório. A cadeira tem que estar voltada para as costas da porta. Se o pé do paciente estiver voltado para frente da porta, tipo assim,
Guilherme Rodrigues! Que delícia você aqui! Galerinha, a live caiu. Cíntia tá por aqui ainda? Tá. Oi, Gui! Pronto. Teve uma queda gigantesca de energia aqui em casa. E a gente ficou sem internet. Eu vou compartilhar minha tela de novo, tá bom, Cíntia? Você consegue ver? Consegue? Perfeito. Vocês continuaram na sala ou todo mundo caiu e voltou? Continuaram? Eu acho que continua todo mundo. Ótimo, que bom. Então deu certo a tática do co-host. Pronto. Então voltando. A gente estava aqui. Perfeito. Essa mesa, ela vai ser importantíssima na dinâmica do atendimento a quatro mãos, na instrumentação cirúrgica. E por quê? Porque agora a gente vai fazer o contrário da técnica tradicional. Ao invés da gente centralizar tudo, todas as responsabilidades do atendimento na gente, a gente é com uma única responsabilidade, que é a de realizar o procedimento. Tão óbvio, né? Agora a gente não faz mais todo o atendimento, o procedimento funcionar. Quem vai ficar responsável para colocar o procedimento de fato em prática é a auxiliar. Então não tem porquê essa mesa daqui existir, não tem porquê nenhum instrumento ou o instrumental do atendimento ficar aqui à sua direita, porque você não busca nada. Olha que sonho. Tudo que você precisa vai cair na sua mão. Tipo no resort, sabe? Que você tá lá e recebe uvinhas. É aquele sonho. O sonho do dentista é possível e é de forma simples. Basta a gente mudar pequenos detalhes. Então, tudo, Cíntia, que está à sua direita vai para a sua esquerda. Só fica à sua direita todos os equipamentos que têm um cabo e que estão conectados ao equipo ou ao kart. O resto, e é todo o resto, rolinho de algodão, lixinho, o que tiver na sua mesa direita, além dos instrumentos, vai para a esquerda. Porque agora a sua linda e bela auxiliar, que vai deixar de ser passiva e vai ser ativa, ela vai se colocar à frente desse móvel aqui. E nesse móvel aqui, ela vai ter capacidade e habilidade de pegar tudo de forma fácil, prática, e caso aconteça intercorrências, esse gaveteiro às vezes, como eu cheguei a pontuar, a gente acaba, inclusive, pecando na biossegurança. Não tem como negar que a rotina tradicional de atendimento faz isso acontecer. Então, basicamente, para a gente sair daquele vídeo zoneado, que auxiliar fica rodando o consultório, que eu o tempo inteiro estou tanto me colocando em posição de como focar, que é o paciente, para ir buscar, pegar, manipular, para isso, é simplesmente uma questão, Cíntia, como eu te falei, de atitude. Então, você começa a se comunicar melhor com sua auxiliar. Ela vai estar posicionada de uma forma que ela vai de fato te ajudar, ela vai de fato te auxiliar. Ela não é mais enfeite no consultório. Muitos dentistas, inclusive, já chegaram se queixando para mim de que ter um auxiliar é caro. Eu não tenho dinheiro dentro aqui hoje do meu orçamento para pagar um auxiliar. E o que eu falo é, você acha que não tem esse dinheiro porque você só pensa no custo da auxiliar. Você não entende o valor que um auxiliar tem. Inclusive, aquele gancho que eu te falei da técnica do tempo operacional, e olha que dois terços do
Obrigado, viu, Lizzy? Tá mudo. Voltou? Voltou? Minha filha, quem sabe faz ao vivo, online tem disso, não tem pra onde correr. Mas vamos lá. Então, basicamente, Ai, caí de novo. Meu Deus do céu. Minha gente, a internet não tá ajudando hoje não, viu? Mas graças a Deus vocês estão por aqui ainda. Tami, pegue o link que tá aqui na minha bio e vá lá pro Zoom, que a gente está fazendo a transmissão da live através de uma sequência de slides. E por aqui no Insta a gente não consegue fazer isso. Por lá a gente está tentando, a gente só está com um pouco de dificuldade por conta da internet. Então, um pouco instável, mas estamos retornando já já. A gente está aqui ainda? A gente podia cair de novo. Vocês estão vendo minha tela? Só você. Mal. Meu Deus do céu, é sobre isso. Vamos lá. Esse aqui é o belo e lindo consultório de doutora Cíntia. Todo mundo me ouve, gente? Eu não consigo mais ver vocês, os rostinhos de vocês. Me ouvem? Caiu, não tô te vendo e te ouvindo. Obrigado, Gui. Tá muito instável. E agora que a gente vai chegar na parte boa. Que é nesse consultório maravilhoso de Cíntia, lá de Campo Mourão. Amiga de Fausto, de Vivi, viu, Gui? Pronto, agora eu acho que tá ok. Cíntia, tá tudo bem com você aí? Tudo. Pronto, perfeito. Prontinho. Vamos lá. Cíntia tirou essas fotos hoje de manhã, Cíntia? Foi. Aham. Pronto. Tirou essas fotos hoje de manhã, na correria do dia a dia. E assim, a primeira coisa que eu falei para ela foi que o consultório dela tá praticamente pronto para atender com a técnica. É um consultório, que design maravilhoso, muito bonito, de muito bom gosto, super amplo. Então, ela tem o necessário aqui para trabalhar com essa técnica. Só precisa realmente mudar algumas pequenas coisas, que são pequenos detalhes que vão fazer completamente a diferença para o atendimento a quatro mãos. Então, ela tem uma grande bancada, que pode ser uma grande aliada dela aqui. Esse ultrassom, Cíntia, ele que por conta da garrafinha de água, esse ultrassom ele fica aqui à sua esquerda por conta da garrafinha de água, é isso? Não, não. Ele é móvel. Tranquilamente eu posso mudar ele de lugar. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. O que foi que eu achei mais interessante no consultório de doutora Cíntia? É que ela já tem um móvel aqui. Na verdade, ela tem vários móveis. Ela tem móvel para escolher. Ela tem três móveis de rodinha. Tipo assim, o que você sua para ter em um consultório, ela tem aqui para dar e vender. Ela tem três. Sei mesmo. Falhou, não consegui te ouvir. Tem mesmo, vários. Adoro. Um kartzinho. Sou eu que travei, meu Deus, agora de novo. Não, eu estou te ouvindo. Agora não. Cíntia, não ouvi sua resposta Agora estou dos ouvindo. móveis. Está me ouvindo? Abri, Lizzy, viu? Tô te ouvindo. Ah, ok.
Eu falei que eu adoro um kart, realmente. Eu falo que um potinho, um kart, eu adoro. Ai, que tá lindo. Sinal. Liz, tá tudo ok aí pelo Zoom? Você tá pelo Insta também? Galera do Zoom me ouve? Eu vou tentar ser breve, então, gente, pra gente tentar evitar que novas quedas atrapalhem nossa transmissão. Então, vamos lá. Pegar esse consultório aqui de doutora Cíntia, tentar fazer ele ser mais eficiente. Eu vi, Cíntia, que você coloca tanto motor quanto as partes de ultrassom em uma bancada à parte. Na sua Uhum. que do equipo você coloca uma outra bandeja de instrumental. O que é que eu Sim. vou te pedir, tá? Tudo que tá aqui, como eu te falei no começo, e não tem fio, pode ser entregue para auxiliar. Como é que eu fazia na época que eu tinha dois motores e um era com fio, o outro era sem fio? Tudo que era com fio ficava realmente no equipo e tudo que era sem fio ficava como auxiliar. Então, ela já me entregava no motor de endo sem fio. Ai, que da boa.
Lizzy, você que tá por lá, tá travando, né, Lizzy? Mas a gente tá tentando já reconectar aqui, tá bom? Você me ouve lá no Zoom, Lizzy? Me dá um ok. Que é que eu vou tentar fazer. Talvez eu fique sem vídeo lá no Zoom para tentar utilizar. Ah, já chegaram. Então vou correr, viu, galerinha? Obrigada pela compreensão. Vamos lá. Conseguem me ouvir? Sim? Perfeito. Consegue ver minha tela? Sim, Paulinha, a tela também. Ótimo, obrigada, viu, Lizzy? Prontinho. Perfeito. Pronto, e olha só para isso. Cíntia já tem um móvel que a gente chama de carte auxiliar. Então, pronta no ponto de bala para utilizar. E eu queria saber de você, Cíntia, como é que vocês já utilizam esse móvel? Esse móvel aí é o que eu acabo compartilhando com o auxiliar mesmo. Mas é aquilo que você. Compartilha. Tipo, é o que ela. Eu ainda pego coisas também, porque, como você falou, eu acho sempre que é mais rápido eu pegar. O que você falou na introdução, tipo, você descreveu minha rotina de trabalho, na verdade. É porque era a minha. A gente é tudo igual, só muda o endereço. Não, eu, tipo, parece que você me viu trabalhando, assim. Então, na maioria das vezes, em vez de eu pedir 90, eu pego, eu acabo pegando. Isso é uma coisa que atrapalha muito a gente colocar essa técnica em prática e a gente resolve também se de uma forma muito simples. Tem muitos dentistas que não têm todo esse aparato que você tem, então a gente esbarra em algumas dificuldades. Mas você que já tem todo esse aparato, essa situação é facilmente resolvida com uma coisa chamada antecipação. A maioria das auxiliares já sabe sequências básicas de atendimento. Por exemplo, vou fazer uma coisa bem básica. Resina, ácido adesivo resina. Então, a auxiliar, ela vai estar sempre antecipando. Se ela está com o ácido na mão, o adesivo já está no microbrush. No momento que você pede, já limpou, já secou, você já aplica o microbrush. Na hora que você devolve o microbrush para ela, ela já está com foto. Pau. E se por acaso aconteceu alguma coisa durante o atendimento que saiu daquele planejamento, antes de você surtar pedindo um grampo diferente de pré-molar, porque aquele não está encaixando, antes de você ir buscar, porque parece mais fácil, você vai pedir. Já procura isso e separa. O fio 00 não vai funcionar. Pegue também o 0. Eu preciso de um fio mais grosso para ler melhor aqui esse suco gengival. Então, tudo é antecipação. Se você sabe que você não vai fechar em sessão única, já vai. E assim, você vai ver que nas primeiras semanas, realmente você vai ter que trabalhar com muito diálogo e muita antecipação. E eu falo muito que a gente precisa ter aquela coisa de um sistema de comunicação eficiente. E aí cada dentista vai criar o seu. Você não vai pedir para ela um calcador de iodo de Deus número 4. Você vai pedir, Maria, pega o C4, porque você está na fase de obturação já. E eu vou querer também o C2, porque você obturou com o C4 e viu que ficou muito grosso para aquele distal. Então, você vai falar, eu quero também o 2. E já vai devolver para ela, ela já vai te entregar o próximo. É uma questão de alinhamento. É um papum. É ser ativo. Porque a gente é tão ativo, a gente é tão ativo que a gente vai buscar. Só que ao invés de fazer em ação, a gente vai fazer em fala. A gente vai falar. E hoje, eu quase não gasto saliva. Mulher não fala muito e tem que gastar não sei quantas palavras por dia. Eu economizo isso no consultório para gastar com meu marido. Porque o dia a dia e a rotina com a auxiliar é quase meio que muda. Quando eu faço a mão assim, ela já sabe que é algum instrumento que ela vai depositar na minha mão dessa forma. Seja carpure, seja uma Centrix, seja qualquer instrumento que eu vá utilizar de forma diferente quando eu peço um C-Pilot, que é assim, pequenininha. E por aí vai. São pequenos detalhes que dentro de uma mentoria, por exemplo, mais extensa, porque isso aqui está sendo muito pocket, muito condensado, a gente consegue esmiuçar. Mas nada aqui, com muito afinco, você também não consiga desenvolver com seu auxiliar.
Porque eu aprendi isso com uma aula de 4 horas online e não teve nada de prática, foi só teoria. Depois eu sentei a bunda e coloquei em prática e desenvolvi meu próprio método de atendimento com as não sei quantas auxiliares que rodavam comigo. E vi que é facilmente replicável, que não é porque sou eu que deu certo. E não é só porque é Gary K que tem um instrumento, o melhor microscópio do mundo que deu certo. Se a gente for esperar comprar o que o Gary K tem no Brasil, quando a gente se aposentar, a gente termina de comprar as coisas e começa a atender com essa técnica. Então, ela é uma técnica que eu brinco que ela é muito democrática. Ela não precisa de grandes investimentos, ela só precisa de atitude do dentista e fala assim, ó, auxiliar, vai ser assim agora. E as auxiliares compram muito mais essa técnica do que a gente. Porque elas parecem que estão ali ansiando participar. E foi uma das coisas também que me deixou muito feliz depois que eu comecei a fazer os treinamentos de dentistas e ACD, que elas olham assim e falam assim, doutora, eu atendo há 7 anos com tal dentista e pela primeira vez um paciente olhou para mim e falou assim, obrigado. Tipo, ela se sentiu olhada, ela se sentiu realmente importante no atendimento e de fato elas são. Mas é difícil elas serem vistas se a gente não solicita. E nesse tipo de atendimento, elas vão ser solicitadas o tempo inteiro. A regra de um auxiliar que atende com instrumentação cirúrgica é o dentista não pode ficar parado. O dentista não pode ficar parado. Porque o tempo do paciente é precioso. Sim. O paciente está ali sentado na sua cadeira para ser atendido. E a gente fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente não dá valor ao tempo do paciente. E a auxiliar tem que entender isso. Então, ela não vai deixar, em momento algum, eu estar parado. O tempo inteiro ela está me antecipando as coisas. E eu estou antecipando para ela. Até que se torne uma coisa tão repetitiva que vai ser fluido. E você não vai mais precisar ter que antecipar nada, porque as coisas vão acontecer. A não ser que aconteça alguma intercorrência. E a gente sabe que, de fato, acontece. Mas vai ser muito mais fácil de resolver do que você indo buscar as coisas. Parece que a gente tem uma formiga dentro da gente que faz isso com a gente. Então, basicamente, Cíntia, para você começar de fato, é amanhã, tira tudo daqui, tudo, 20.000 cards, aposenta uns cards, manda para a sala. Esse, o que é a única coisa que eu fiquei pensando, tá, Cíntia? Foi aonde a gente colocaria o seu ultrassom. Você pode colocar esse cart um pouquinho mais para cá, assim, mais para o pé do paciente. E aí tem que ver se isso não vai te atrapalhar, se o fio vai alcançar e se o pedal também vai caber no seu pé. Ou se você pega esse cart daqui e coloca aqui à sua direita. Isso daqui não existe mais. Então, a única coisa que vai ficar do seu lado, da sua direita, vão ser turbina contra ângulo, tríplice e o seu ultrassom para sair daqui. Ou, se der, ele fica um pouquinho mais para baixo, mais para o pé do paciente, porque aí sua auxiliar vai trocar as pontas para você. Sua auxiliar vai te entregar na posição correta. Então, você não vai mais pegar o ultrassom da mão dela e trocar a ponta. Se você já acabou ali de fazer o refinamento do assoalho, vai usar, por exemplo, o ultrassom para fazer o corte de guta, você já vai estar falando para ela, ó, Maria, já separa a ponta de corte de guta no ultrassom. Então, enquanto você está instrumentando que você não precisa dela para isso, enquanto você está usando o motor rotatório, ela já trocou ali a ponta do ultrassom, já encheu a seringa com sua substância irrigadora e já está com o sugador na mão. Parece complicado falando, mas é uma dinâmica que super funciona. Então, quando ela terminar com o ultrassom, ela já te passa a seringa de soro, você segura a seringa, ela já está com o sugador do lado. Então, você irriga o canal, ela aspira. Acabou. A única questão que a gente vai decidir depois no seu dia a dia, basicamente, é onde vai ficar a posição desse ultrassom. De resto, o seu consultório está pronto para atender. Basta você realmente pegar as coisas que estão à sua direita e colocar e entregar tudo para ela. Dá uma reguinha para ela de endo, ensina ela como é que mede uma lima. Você já vai saber o tamanho real do dente e ela vai lhe dar a lima certinha no comprimento que você precisa trabalhar. É confiança. Quanto mais coisa você delegar a ela, mais ela aprende rápido, porque ela vai sentir a responsabilidade de estar ali de corpo presente no atendimento. Se você delega pouco, ela sente que você confia pouco nela. E as coisas não vão funcionar direito, porque você não vai fazer
Tipo, nem o seu trabalho certo, nem ela vai fazer o trabalho dela certo. Não encaixa, não flui. Então é para pegar tudo mesmo que está à sua direita. Tira esses cards, 3 quartos, 5 cards, e coloca tudo em um. Essas coisas também, Cíntia, é uma coisa que eu pensei também, que ficam no card dela, que são, ao meu ver, medicação e coisa de manipular. Veja, e quando você colocar tudo que está realmente aqui, distribuído nos cards aqui, se ficar muito cheio esse card para ela, tenta colocar uma bandejinha aqui nesse balcão seu maravilhoso, que ela vai ficar próxima dele também. E coloca distribuído isso daqui, que são coisas que você não usa, Não. tipo, durante todo o atendimento, sabe? São em momentos específicos. Então, não precisa ter isso daqui. Amanhã, quando você montar a mesa, depois você me manda a foto, que aí a gente consegue pensar juntas também. E um outro último detalhe, eu não sei se você já viu, mas no meu perfil tem um destaque inteirinho falando de como você pode trabalhar mais confortável sem um encosto da cabeça do paciente, principalmente quem atende sem microscópio, porque aqui você fica distante do seu centro de trabalho, que é a boca do paciente. Independente da sua área, você consegue se posicionar o mais próximo possível à cabeça do paciente quando você tira esse encosto, e os seus braços e os seus ombros e sua coluna ficam numa posição muito mais ergonômica, que vão fazer com que você, ao final do dia, se sinta menos cansada, porque a distância entre a sua mão, que está ali operando o procedimento, e o seu campo de trabalho é menor. Você encurta essa distância, então fica mais confortável para você e também para paciente que consegue enxergar melhor todo o procedimento. Um outro detalhe também é que se a gente começar a falar sobre isso, a gente fica horas falando por aqui, a internet também não está ajudando, é que o mocho da sua auxiliar, Cíntia, eu não sei qual a sua altura, mas independente disso, o mocho da auxiliar ele tem que ficar um pouco mais alto que o seu, porque quando ela vai te passar o instrumento, ela não vai ter um encontro com sua mão. Se ela está mais alta, ela deposita. Consegue compreender? Sim. Pronto. Então, ela deposita. E ela tem mais chance de ficar atenta no que está acontecendo. Quando ela está no mesmo nível seu, e quando ela fica muito mais, sim, se ela está no mesmo nível do paciente, quase, ela fica um pouco sem visão. Então, ou você trabalha com a binocular extra, binocular dupla, que é a binocular carona do microscópio, que também é necessário que ela esteja mais alta, mas especialmente quem não tem, o mocho da auxiliar estando mais alto, ela consegue ver e está acompanhando o tempo inteiro o que está acontecendo ali com o paciente naquele momento. E aí, quando vocês me perguntam sempre qual o melhor momento para começar, geralmente não sou eu que respondo isso, eu trago algumas respostas dos alunos, e a resposta é sempre a que eu mais gosto, que é quando a gente tem noção de que o nosso tempo é precioso e que o nosso reloginho, né, começa a contar desde o momento que a gente nasce. E não é sobre ter pressa, é sobre realmente fazer o melhor possível com o nosso tempo. E de que forma isso é possível? Quando a gente começa a enxergar que a gente tem um grande potencial e uma grande responsabilidade, e que a gente subutiliza isso na nossa rotina louca do dia a dia, e que é fácil resolver isso simplesmente atendendo dessa forma mais dinâmica, atendendo em parceria. E a resposta que a gente tem sempre é começando a colocar em prática amanhã, e quem coloca em prática realmente já tem uma grande mudança. Isso foi um colega da gente aqui da Bahia, que ele atende com o window delivery lá na ilha, se eu não me engano, de Itaparica. Ele orientou, foi de forma bem simples, auxiliar antes do procedimento, e para o primeiro dia ele já sentiu que reduziu o tempo de atendimento. E gravar e filmar esse processo também é muito importante, porque você consegue ver e ter a real noção do quanto que a gente perde tempo e do quanto que é confusa essa rotina clínica da gente do nosso dia a dia. E que com pequenas mudanças a gente tem grandes resultados. E vou falar aqui só para a gente finalizar um pouquinho sobre o que é esse método TEP e como ele começou. Ele foi baseado na minha vivência, como o Cíntia falou, né? Você parece que leu, você parece que estava ali comigo. E, de fato, eu estava, porque eu vivi tudo isso. Então,
Baseado nessa minha vivência, que eu adquiri ao longo de quase 11 anos aí de formada, e tendo tido a oportunidade de ter contato com essa técnica, a gente começou a perceber que essa técnica ela é facilmente replicável, que ela dispensa tecnologias e que desde a graduação, que é o aluno que tem o menor conhecimento possível dentro da odontologia, ele é passível de aprendizado. A curva de aprendizado dele é muito simples, muito fácil. Entre 5 ou 7 dias você realmente está atendendo de forma diferente. É só não desistir. E ele é indicado para quem deseja atender mais pacientes, sem perder a qualidade, muito pelo contrário, atendendo com muito mais qualidade, tanto você quanto para o paciente. Você vai oferecer ao paciente um tratamento de mais qualidade. E você não vai fazer mais coisas em menos tempo, pelo contrário, né? Você vai fazer apenas as coisas que te competem, aquilo que você foi de fato treinado para fazer, que na faculdade a gente é treinado para diagnosticar e resolver o problema do paciente. E muitas vezes na prática a gente faz muito mais coisa do que a gente deveria, não foca em fazer o que a gente deveria fazer realmente. Essa mentoria ela é baseada em 4 pilares. A primeira delas é o tempo, que a gente tenta entender quais são os vícios e armadilhas que estão consumindo o seu tempo operacional hoje, fazendo você se sentir sobrecarregado, improdutivo e ao mesmo tempo subutilizado. E a gente também identifica os hábitos que são nocivos e devem ser eliminados para que você execute de fato, né, apenas o necessário, apenas o que te compete. Quanto à produtividade, que é o terceiro pilar da técnica, a gente demonstra através de estratégias práticas de que forma você consegue estar otimizando o seu tempo, que é aquela coisa, né? Quando você tenta realmente dar conta de tudo, desde encher a seringa, a manipular o cimento, e a gente delega essas coisas, principalmente porque a gente acha que são materiais caros e que nosso auxiliar não tem competência para isso. A gente realmente faz paradas que afastam a gente do nosso objetivo e faz a gente perder tempo. E também o quarto pilar é esse acompanhamento diário, porque muitas vezes a gente precisa daquela forcinha, daquela mãozinha extra, de um olhar externo para dizer, poxa, faça isso que você vai melhorar. E com o método a gente consegue te ajudar a reduzir, simplificar e manter o foco em seu objetivo. A live do Insta acabou. Tem alguns depoimentos aqui de colegas que realmente acreditam que foi isso, essa sensação que eu tive também, que foi realmente uma virada de chave. Você atende de forma mais dinâmica e é um divisor de águas na carreira de todo dentista. Não tem como falar que é diferente disso, porque a ergonomia melhora consideravelmente e seu atendimento também melhora consideravelmente. A mentoria ela pode ser tanto online quanto presencial. Então você escolhe qual é a melhor forma que vai encaixar melhor a sua rotina. Só um instante, gente, que eu tô tentando voltar a live aqui pelo Insta. E geralmente ela acontece em 2 dias. Na sexta, a gente faz um encontro de 8 às 12, de 2 às 18. No sábado, meio turno. Geralmente, a gente sempre pede que vocês levem um tripé e um celular para vocês filmarem e terem noção da evolução. É bom treinar, é bom filmar a evolução, porque a gente se sente vitorioso com os pequenos passos que a gente dá. E o que é que vocês vão aprender? Ser mais eficiente e resolutivo, trabalhar a 4 mãos, atender com a postura correta, que acaba a gente em pouco tempo de odontologia. Eu já senti o peso de ser dentista de uma forma não positiva. Os tópicos abordados serão a ergonomia tradicional, a instrumentação cirúrgica, que é de fato essa técnica a 4 mãos, ergonomia aplicada à microscopia ou magnificação, a relação entre as mãos, que é como você tem que ter essa dinâmica de atendimento com o seu auxiliar, o sistema de comunicação, que, como eu falei, nada é rígido, nem feito moldado de uma forma que não tenha espaço para você criar o seu próprio sistema de comunicação com o seu auxiliar. A organização do consultório também, que foi um pouquinho do que a gente fez aqui hoje, Cíntia, de forma mais reduzida, mas a gente traz isso de uma forma mais extensiva nessa mentoria. Os materiais necessários são basicamente os materiais que vocês utilizam no seu dia a dia. Vocês não precisam fazer nenhum tipo de investimento, comprar um material específico, pelo contrário. Vocês vão utilizar o que você já utiliza no seu
dia a dia. E os resultados esperados são realizar procedimentos com mais eficiência, o seu atendimento vai ficar mais dinâmico, mais prático, menos desgastante, auxiliar ela realmente ter o entendimento que ela precisa ser parte ativa do processo, deixando de ser coadjuvante. Você vai melhorar sua ergonomia, ter maior controle de biossegurança, que a gente, na vivência clínica, no dia a dia, a gente sabe que muitas vezes isso acontece, a gente acaba tendo quebras nesses protocolos, e também, que eu acho que é das consequências mais importantes da mentoria, e da técnica, que é gerar mais conforto para o paciente. Então, a gente faz esse convite a todos os colegas que têm interesse em buscar melhorar, em buscar ser mais eficiente, atender com essa odontologia de alta performance, para viver essa técnica. E vocês que estão aqui ao vivo pelo Insta, basta digitar a palavra TEP, TEP, que vocês vão ser direcionados para o direct e vai ser enviado para você um questionário do Google Forms, onde vocês podem aplicar esse questionário e a gente vai tentar pensar numa melhor proposta para vocês, de fato, viverem essa transformação. Quem está aqui pelo Insta e não entrou aqui ainda, a gente está já encerrando aqui pelo Zoom, mas podem clicar aí no link da bio e entrar aqui para a gente finalizar. Vou encerrar aqui a apresentação, tá, Cíntia? E eu quero que você me diga se fez sentido para você as colocações do seu consultório para o seu consultório, porque foi uma mentoria para que você tenha um olhar diferente sobre o consultório. Então, me diga se mudou já alguma coisa na sua visão e se você acha de fato que seria possível você colocar isso em prática amanhã. Com certeza, fez muito sentido, principalmente nessa hora de colocar realmente a auxiliar com a função de... Opa, caiu? Ah, não. Estou te ouvindo. Isso, de realmente parar de achar que eu indo buscar as coisas acaba sendo mais rápido e mais prático. Vou ter que me educar, na verdade, né? Eu acredito assim. Exatamente, é uma educação. Isso, vou ter que me reeducar e ajudar, me auxiliar a pensar junto comigo no passo a passo do tratamento para conseguir antecipar e ela conseguir melhorar o meu tempo de atendimento mesmo. Mas com certeza, vou eliminar um kart. Desapega. Vou desapegar, tá bom? E com certeza amanhã já vou pôr em prática, sim. E eu acho que no dia a dia, cada dia um pouquinho, a gente vai construindo e vai melhorar com certeza. Com certeza. E pela sua participação, Cíntia, a gente vai fazer para você a gente vai te presentear com um e-book, que é o Comece Amanhã, um guia prático da instrumentação cirúrgica para iniciantes. E nesse guia eu gosto, acho legal, porque você consegue mostrar um pouquinho para auxiliar como é que vai ser a dinâmica do atendimento e de que é uma forma simples, facilmente de ser reproduzível e que basta realmente ela embarcar nessa com você e, inclusive, ser sua fiscal. Porque muitas vezes a auxiliar fala assim, doutora, me peça. A gente respira fundo e realmente fala que é uma reeducação, é um reaprendizado, porque a gente foi treinada de uma forma diferente. Sim, e agora a gente está mudando esse hábito. Basicamente isso. Ótimo, muito obrigada, amei. Nada. Não, acho que amanhã eu vou jogar na Mega, né? Porque já foi. Concordo. Porque, olha, eu cruzei o dedinho, falei aos 20, aos 45 do segundo tempo, e, meu, deu muito certo. Gente, obrigado mesmo, viu, pela participação de todos vocês. Antes de encerrar, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta para fazer. Se não quiserem abrir câmera, podem mandar aqui pelo chat. Galerinha que está entrando aqui pelo Insta, se quiser mandar mensagem ou perguntas, fiquem à vontade. A gente está encerrando, mas a gente vai abrir um tempinho aqui para vocês mandarem as perguntas. Gui, brigadão pela sua participação. Fantástico é você, meu amigo. Em breve a gente já se vê lá no Dental Canal. Cíntia, a gente não vai conseguir se encontrar no canal, mas em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Com espero certeza. que a gente manter esse contato pelo WhatsApp também, tá, Cíntia? No que eu puder te ajudar a mudar aí essa chavinha, que você também seja uma divulgadora dessa técnica, vai ser um prazer,
tá bom? Ai, obrigada, Beijo grande, obrigada. gente. Boa noite. Obrigado mesmo. Beijo. Obrigado pela paciência também das quedas aqui da internet. Tchau, tchau. Tchau, gente.